Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê, eu trabalho com o marketing da Belta. Você deve estar se perguntando o que é a Belta. A Belta é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. A gente te ajuda a encontrar as melhores agências, programas, cursos, destinos para você realizar o seu sonho com segurança. A Belta é uma associação sem fins lucrativos. A gente tem redes sociais, site, revista, muita informação. E direto eu recebo muitas informações. Como eu posso encontrar a melhor agência? Qual cláusula do contrato eu devo me atentar? Eu recebo muita coisa assim pelo Instagram, pelo site. E aí, como eu não sou especialista, eu precisei convidar o Dr. Marcelo Oliveira, nosso advogado da Belta, para ajudar a gente a entender tudo isso, né? Entender como que o aluno precisa se preparar para realizar esse sonho, que é um investimento importante, né? Tudo bem? Tudo Tudo bom, Desirê? bem, Com certeza. bem-vindo! Obrigado. Prazer grande estar aqui com vocês. Já temos aí, obviamente, uma estrada, né, percorrida com a Belta, um prazer, né? E agora aqui com essa oportunidade de trocar essa ideia com o pessoal, clientes, consumidores, intercambistas, como você bem apontou, vai ser um prazer. Obrigada, viu? Mas antes da gente falar de fato dessa parte bem burocrática que o senhor sabe de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre a sua formação, Sim. como você entrou nesse mercado mais voltado, né, para o turismo, para entender realmente como você pode ajudar a gente. Então, Desirê, eu gosto muito, inclusive, disso, né, de compartilhar o porquê dessa oportunidade nossa aqui. Tenho 25 anos na advocacia, mas antes mesmo de pensar, decidir na faculdade de Direito, eu era um agente de viagens. Meu pai é agente de viagens no interior do estado de São Paulo, né, na cidade de Lorena. Está ainda com a agência dele, uma agência de quase 40 anos. E lá foi onde eu aprendi, né, sobre o agenciamento de uma forma geral. Me recordo do meu pai, né, obviamente, intermediar alguns intercâmbios. Não é uma agência especializada em intercâmbio, mas o agenciamento como um todo acaba gerando essa oportunidade. E lá realmente eu aprendi todo o operacional desse negócio, né? Sobre passagens, sobre pacotes, sobre hotelaria, sobre destinos, enfim. E ainda na agência, fiz todo o desenvolvimento da faculdade de Direito, formado, e aí foi aquela história, o turismo nos coloca em contato com muita gente, né? E aí um começa a perguntar ali, o outro começa a perguntar aqui, quando eu vi, eu estava atendendo ao segmento de viagens e turismo, né? Hoje, encaixado aí, né, atendo aí, obviamente, players do mercado nos 4 cantos do nosso país. Estou à frente, não tenho sócios no escritório, mas uma das principais frentes de atuação é o mercado de viagens e turismo, especificamente o agenciamento de uma forma geral, né? E, inclusive, também dei um passo no mundo digital, né? Temos lá um perfil no Instagram, o Turisprudência, tudo a ver. Fizemos uma junção, né, entre o mundo do direito e o mundo das viagens, do turismo. E a gente compartilha bastante dica lá também. E agora vamos aqui trocar essas figurinhas aqui, né? É sempre bom você ter falado disso, né, das redes sociais, porque hoje é o principal fonte, né, a principal fonte de informação para os estudantes. Então, muitas vezes ele está ali vendo um destino ou vendo um amigo que está né, fazendo algum programa, fazendo algum curso, e poder acompanhar, né, tanto o seu perfil quanto da Belta, é legal para ele ter essas dicas mais profundas, né? O que ele precisa realmente estar atento, o que ele precisa se preparar. E essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, quando o aluno está começando a procurar uma agência, quais são as coisas que ele tem que buscar numa agência, se atentar ou até mesmo, né, criar alertas, né, para que ele tenha certeza que ele vai fazer uma contratação segura? Legal, é uma pergunta, ela é tradicional, ela é básica, mas ela é de extrema relevância, porque essa pessoa, esse, né, pretendente a um intercâmbio, a partir para ele fazer essa escolha, né, de uma pessoa jurídica, de uma agência de viagens e intercâmbio, esse passo dele, Desirê, precisa ter um alerta, um radar ali muito forte com relação à regularidade. O que quer dizer isso? Primeiro detalhe que ele precisa se contextualizar é se com quem ele vai conversar e pretende tratar, pesquisar e etc., é uma pessoa jurídica regular. Ou seja, você precisa se atentar se você está falando com alguém que existe com regularidade no mercado. Se é alguém que é uma pessoa jurídica com CNPJ, se é uma pessoa jurídica
com cadastro, porque no nosso mercado, no Brasil, é legal, é exigência normativa que essa pessoa jurídica, para existir e desenvolver a atividade de agenciamento de uma forma geral, incluindo o intercâmbio, ela precisa desta certificação do Ministério do Turismo, que é o chamado cadastro. Então, o passo 1 para ele, obviamente, é se contextualizar a respeito dessa regularidade. Se ele está falando com alguém que é efetivamente uma empresa, se alguém que tem, obviamente, essa chancela junto ao Ministério do Turismo. Isso resolve a vida dele? Não. Mas é o passo 1, como eu disse. Por quê? Aí ele vai partir para a questão da credibilidade. Ele vai tentar entender histórico, ele vai tentar entender referência, né? Obviamente, questão de indicação, questão de avaliações. São esses passos que ele precisa obrigatoriamente somar para entender onde é que ele está pisando, né? Ali ele vai começar a buscar... Eu digo sempre que o que ele quer é depois desta primeira análise. Porque não adianta. Tudo bem, no nosso caso, ele sabe que ele pretende um intercâmbio. Agora, ele vai contratar um intercâmbio com quem? Né? Você comentou sobre a questão de mídias sociais. Hoje a gente tem muita gente aí e de um mercado informal muito grande. Então, essas pessoas precisam tomar cuidado. Porque, às vezes, ela está se contactando ali com alguém, conectando com alguém que, de repente, está nesse mundo informal. E aí, aquilo... Que garantia ele vai ter? Que segurança ele vai ter para dar os próximos passos? Ele precisa levantar isso de imediato. Eu acho que todos esses pontos que você trouxe estão muito ligados às agências que são associadas à Belta, né? Todas elas precisam ter ali um CNPJ, né? E tem um tempo mínimo para poder se filiar à Belta. Elas têm que ter essas acreditações, esses certificados, tem que ter cartas de recomendação de outras agências. Então, outras agências têm que falar, olha, essa agência, ela atua no mercado de forma correta, né? Ela não está prejudicando o mercado. Tem que ter cartas de recomendação de instituições lá de fora, né? Universidades, escolas, esses fornecedores que eles trabalham, falando que são agências que fazem um bom trabalho. Então, por isso que a gente sempre indica, né, a verificar essa lista de agências que possuem o selo Belta, porque já ajuda nesse primeiro passo que você falou, né? Já ajuda porque já são agências que passaram por um processo de verificação de CNPJ, de certificação, de indicação e, lógico, paralelamente, o estudante também vai fazer essas outras buscas que você falou. Quando a gente olha para a pesquisa Belta, a gente vê que um dos principais fatores que influenciam o estudante a fechar, né, um intercâmbio é a indicação de amigos que já realizaram, de parentes, né, pais que falam, não, vocês precisam fazer intercâmbio. Então, isso é muito legal, ver outras experiências que deram certo, né, pessoas que viajaram com essa agência, né, conseguiram ter todo o suporte, toda a ajuda. Porque a agência ela vai cuidar de todo esse processo, né? Não é só o programa que você pode procurar diretamente na internet. Ela vai te ajudar no processo de visto, né? No processo de seguro, de passagem aérea. Então, é uma coisa bem complexa, né? É um assessoramento completo. Muito legal. Eu acho que tem tudo a ver a sua conexão. Nós estamos aqui num podcast fomentado pela Belta e eu acho que você matou, né? Como a gente diz, a charada, porque no nosso passo 1 da regularidade, obviamente vocês precisam, e vocês têm na realidade a oportunidade desta referência grande que a Belta pode auxiliar. É interessante porque assim, nenhuma associação na realidade ela é uma avalizadora. Ela não garante, né? Ela não, obviamente, responde por estes outros negócios. Mas, como você muito bem apontou, esta filtragem de mercado, até para que ela possa participar do mundo Belta, né, já é realmente uma referência sem tamanho para a escolha, né, enfim, para as tratativas desse possível cliente, desse possível pretendente. Né? Isso, sem dúvida, eu concordo muito contigo. E esse comentário, né, que a Belta ela não tem uma função de regulamentar as agências, né, de controlar. Ela realmente dá esse suporte, né, e verifica essas coisas mais iniciais, né, faz o acompanhamento. Eu tô sempre de olho no Reclame Aqui, sempre de olho nas redes sociais, né. A gente tem um canal aberto para os estudantes, né, se tiverem qualquer problema com agências, eles podem mandar as informações pra gente. As próprias escolas também podem entrar em contato com a gente. Então, a gente está nesse meio de campo para ajudar todos
ambos os lados. Muito bom. Positivo demais. Fica aí uma referência grande para vocês, né, na escolha aí, obviamente, do possível intercâmbio. Começar avaliando essa questão da regularidade e partindo aí, né, pelas janelas e portas da Belta. Perfeito. E aí, falando em pontos legais, né? O que o estudante ele tem que ficar atento, né, no que essa agência está oferecendo, ou muitas vezes no contrato, o que ele tem que ficar de olho e se atentar nesse processo? Sim. O desejo dele, deste cliente, do pretendente, do intercambista, é, obviamente, que o nosso ponto inicial. A partir do momento que ele tem a escolha, né, de que ele sabe o que ele gostaria, enfim, ele precisa saber, entender, avaliar se aquilo está conectado junto à oferta. Porque 100% das situações, todas as relações, quando a gente fala de uma pessoa, cliente intercambista, né, e obviamente o outro lado, as instituições de educação e etc., nós temos aqui relações de consumo. De um lado é um consumidor, que obviamente vai consumir esses serviços, e do outro lado aquele que vai prestar. Então, no enquadramento legal, a gente traz isso como uma relação de consumo, que tem no Brasil, por exemplo, a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, o que vai acontecer? Ele precisa estar atento se a oferta dele, obviamente, compreende aquilo que ele está pedindo, né? Ele tem que estar muito tranquilo e claro dessa oferta. Por quê? Porque no momento pré-contratual, no momento antes da assinatura, de efetivamente ele fechar, né, concluir a etapa do contrato e entre aspas, compra dele, ele precisa ter claro se está tudo certo, está muito transparente, se ele não tem dúvidas referente a esse processo. Então, cláusulas que envolvem, por exemplo, inclusão. O que está incluso nisso que eu estou contratando? Antes da assinatura é o momento para ele, obviamente, clarear toda essa base. Quantas e quantas vezes a gente, obviamente, acompanhando muito o mercado, auxiliando agências, né, de viagens e intercâmbio, quantas reuniões eu me lembro de ter participado em conjunto exatamente para auxiliar pais de um lado, com menores, né, por vezes, e as agências exatamente na história de clarear as informações, porque tem que estar claro para todo mundo. Essa segurança tem que existir para ambos os lados, para aquele que obviamente vai prestar, mesmo as agências, né, no caso elas têm que estar seguras também em quem vai adquirir e obviamente quem junto a elas estão intermediando, porque no final das contas é isso. Raridade que as agências, obviamente, não são as prestadoras efetivas do serviço de intercâmbio, né? Elas fazem um meio de caminho, elas são intermediadoras junto a, obviamente, as instituições aí de educação e ensino espalhadas pelo mundo. Então, é um momento muito importante destes clientes, desses consumidores, se atentarem para essas cláusulas de inclusão. É óbvio que a gente tem outras com relação a pagamento, a modalidade de pagamento, mas as cláusulas de inclusão, entregas, são muito relevantes. Eu até complemento, porque depois que está tudo muito tranquilo, ele está muito certo do que está sendo ofertado para ele, do que ele está contratando, do que em tese está ali relacionado como serviços incluídos, períodos, a questão de... A gente sabe quanto que dá problema isso às vezes, né? Questões de hospedagem ou acomodações, o que está incluso, alimentação, se é com família, isso tudo tem que estar muito claro. Se tem pet, se não tem. Imagina, né? Se ele quer um hamster, é diferente de um gato, né? E as pessoas têm que ter isso muito claro, o que está incluso. Eu já vi casos, por exemplo, que o estudante queria um banheiro dentro do quarto. E no contrato estava falando que ele tinha um banheiro exclusivo para ele. Só que quando ele chegou lá, não era dentro do quarto. Então, são esses pequenos detalhes que a agência ajuda, né, a alinhar com o estudante e a família. Até é uma obrigação de ambas né? É uma obrigação daquele que fornece os serviços buscar essas informações se porventura ela não tem enquanto agência. Isso é importante da gente, obviamente, também capacitar todas as nossas agências associadas, né? Ela tem que... na lei, a gente diz que tem sempre uma parte que é hipossuficiente tecnicamente nessa relação. Que quer dizer o quê? Quem mais entende mais desse negócio? É a pessoa pretendente intercambista ou é a agência que faz esse serviço de intermediação? A lei entende que tem alguém sempre que sabe mais.
Se alguém que existe para isso, no caso as agências, obviamente que elas têm que se capacitar e buscar, né, o máximo dessas informações possíveis para compartilhar, para, né, obviamente passar a esse cliente, a esse intercambista, antes do contrato. Isso precisa estar muito claro. E eu até somaria como atenção, porque ninguém quer colocar uma atenção nisso se a pretensão é a realização, obviamente, do intercâmbio, né? Mas a vida a gente sabe que muda de um dia para o outro. Então, as cláusulas de alterações, as cláusulas de cancelamento, as cláusulas, né, de reembolsos, são cláusulas que precisam muito de atenção também. Antes da assinatura. Não adianta você buscar essas informações depois que você contratou, depois que você assinou. Então, aqui também deve haver muita transparência, né? Muito holofote, muita luz prévia à assinatura. Quais são as regras do jogo? Se eu precisar alterar, se eu precisar cancelar, se eu tiver que solicitar um reembolso. Por quê? Porque, por vezes, a gente tem pessoas jurídicas envolvidas muito além da agência. Quais são as regras de todo mundo? Essas regras precisam estar compartilhadas antes. E você que pretende isso, na verdade, você precisa buscar essas regras antes mesmo da assinatura, né? Então, eu acho que é um recado muito importante. Focar na questão das inclusões, focar na questão do pagamento, das moedas, das modalidades de pagamento e na questão dos cancelamentos, alterações, reembolsos. Porque a gente fica ansioso, né? A gente quer tanto fechar o intercâmbio que pronto, assinou o contrato, é isso, vou realizar. E lá na frente, né? No caso que teve uma pandemia, ou às vezes uma doença, né? Qualquer outro imprevisto, não quero mais ir para esse destino, quero ir para outro, né? Então tem muitas variáveis que realmente tem que se pensar antes. E eu sempre falo aqui que a chave do intercâmbio é a pesquisa. Quanto antes você começar a pesquisar e planejar o seu intercâmbio, melhor vai ser essa realização. Então, quando a gente fala de pesquisa, é entrar em contato com as agências, entender o que está nessa cláusula ali, do que elas oferecem, porque às vezes isso que vai diferenciar o valor de uma agência para outra. Às vezes vai ter um assessoramento mais profundo, vai te ajudar em outras coisas, outra vai ser mais superficial, você vai ter que ter mais autonomia para realizar as coisas. E outro ponto de alerta que eu sempre coloco é desconfiar de valores que estão muito abaixo, né? Você tem uma agência que está ali oferecendo para o mesmo destino, o mesmo período, o mesmo tipo de acomodação, mas muito mais baixo do que os outros orçamentos que você fez, é bom você ligar um sinal de alerta e entender junto ali com o contrato quais são as coisas que estão diferentes dessa agência para essa. Então, a gente até fez um post recentemente sobre isso, porque às vezes o barato sai caro, é aquele ditado, né? Então, é bom você se atentar e entender, porque depois que você assinou, se não estava naquele contrato, vai ser muito mais difícil você brigar por aquilo, né? Com certeza. Eu falo muito isso lá no Turisprudência, lá, né? No Insta, a gente bate muito nessa história de barato que sai caro. Isso direto. A gente precisa realmente entender. A gente diz sobre as discrepâncias das informações e dos documentos. Realmente não tem muito sentido algo que custa 10 mil aqui, está aqui sendo apresentado por 2. Alguma coisa, né, você precisa tentar entender. Buscar outras tantas referências, porque se aparecer vários de 2 e tiver só um de 10, é uma coisa que te dá uma base. Agora, se todos estão ali 10, 11, 12, 9 e tem um de 2 perdido nesse universo, alguma coisa está estranha mesmo, né? E a gente até nem aconselha você sempre seguir nessa opção aí muito, né, mais parece ser vantajosa, né? Que por vezes essa vantagem nem existe, né? Isso realmente precisa ser muito aí considerado sempre, na realidade, por esses clientes, por esses intercambistas aí, né? Que pretendem isso. Chave, isso é recado-chave, não tem como, né? E aí, outro ponto, acho que parecido com esse também, que é para se atentar, que você até mencionou em uma fala sua, são as questões de alguns perfis na internet que fazem, né? Consiga uma bolsa 100% gratuita para Harvard, ou consiga estudar em qualquer universidade no Canadá gratuitamente. Quando você entra no perfil,
a pessoa está te vendendo uma mentoria, né, para você conseguir chegar a isso. Então, a gente sente, né, pelo feedback das agências, que muitos estudantes ficam realmente empolgados com esse sonho que é vendido, né? E acabam ali até perdendo o foco, né? Vão indo por outros caminhos que até depois se arrependem, né? Não conseguem, veem que esse investimento foi até perdido. Existem, sim, alguns tipos de bolsas, alguns processos seletivos que você pode. Muitas das bolsas são por mérito, né? Acadêmico ou do esporte, enfim. Mas é sempre bom pesquisar sobre, né? Tem muitas instituições, por exemplo, muitos governos como o British Council, que oferece bolsas para as mulheres na área de STEM. Existem, mas não é a maioria. E é por isso que tem o trabalho das agências, né? Para ajudar a encontrar a melhor forma. E hoje em dia a gente tem financiamento estudantil, a gente tem opções de parcelamento, então a gente vê que o estudante brasileiro, comparado com outros destinos, ele fecha o intercâmbio muito tempo antes, né? É uma compra que você está pensando agora para daqui 1 ano ou daqui 2 anos que você vai realizar. Então, por isso que tem que se atentar a esses detalhes, porque não é uma compra que você, né, vou ali comprar uma caneca e eu já recebo esse produto, eu já testo, eu já sei. É uma coisa que você só vai ver daqui a um tempo, né? Então, esse planejamento financeiro e também essas possibilidades de pagamento ajudam muito, mas também é uma coisa que você tem que ter cuidado, né? Vou pegar uma carona na tua fala, no detalhe aí da informalidade. Realmente, é um mundo hoje sem fronteiras, quando a gente está aí na internet, né, no mundo digital. Tem muito conteúdo, tem muita informação, mas precisa tomar muito cuidado. Porque, como eu disse lá na primeira pergunta sua, né, na minha resposta, entender sobre a formalidade já vai te ajudar bastante. Você precisa entender quem é alguém ali que está falando alguma coisa para você, né? Porque, importante, tá, pessoal? Quando você tem um serviço de intermediação sendo desenvolvido como atividade por alguém que é informal, que não tem o CNPJ, que não tem cadastro, saibamos todos que a lei caracteriza isso como exercício irregular de profissão. E isso é contravenção penal. Então, é quase que você se conectar a algo que é ilegal, que é ilícito e que, por óbvio, não é seguro, né? Então, fazer realmente essa seleção, entender com quem você está conversando e sobre o que está sendo ali passado a você, é de extrema relevância, né? Para você, na verdade, não tomar aí uma surpresa, né, desnecessária. Investir algo que talvez você poderia estar investindo ali no lugar certo, com pessoas certas, né? Acho que isso é um recado muito grande aqui para o nosso papo, porque às vezes você não está nem perto ali selecionando algo do seu interesse, do que você precisa, né? E mais do que isso, às vezes, contribuindo com algo que é ilegal. E isso não vai conseguir ter um respaldo, né? Você não vai conseguir ir atrás disso. E aí eu queria até que você explicasse um pouco se existe alguma lei, legislação, não sei o termo, mas que protege esse intercambista, né? Caso ele tenha algum problema. Na base, quando eu caracterizei essas relações como relações de consumo, né, a norma principal que ele tem a favor dele é, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor, que ele ampara todas essas relações de consumo. É uma lei no Brasil de 1990, a gente pode pensar, poxa, é uma lei já, né, ultrapassada. Mas não, ela é até uma lei, entre aspas, recente para o Brasil. Para um país que tem um Código Penal de 1940, né? Então, quando a gente fala de uma lei de 1990, ela é mais recente. É uma lei boa, né? Ela prepara e realmente embasa todas essas relações, e todos, obviamente, têm que saber desta proteção, né? Esse enquadramento da relação, somado, obviamente, à legislação que se conecta a viagens e turismo como um todo. O Brasil ele tem também uma lei que é a lei chamada Lei Geral do Turismo. Essa lei ela abarca prestadores de serviços turísticos como agências de viagens e intercâmbio, né? Ela está ali protegida, está ali, como se diz, compreendida como um serviço turístico englobado por esses prestadores, né? E aí regras com relação realmente à existência e o desenvolvimento dessa atividade, a gente encontra lá.
Existem normas que regulamentam, que complementam a Lei Geral do Turismo e que diz sobre a questão da existência de contratos, né, sobre a transparência dos direitos. É o que, em tese, esse intercambista, esse cliente vai ter ali na proteção dele. E olha só como é de extrema sensibilidade com quem ele se conecta aqui. Porque o Brasil ele vai alcançar nessas relações com quem, obviamente, ele se conectou. Então, olha que coisa, né, legal. Se esse intercambista, esse cliente, de repente se conecta diretamente com alguém lá fora, ele não vai ter esse amparo de segurança. Se ele se conecta com pessoas desconhecidas ao enquadramento dessa legislação, ele perde a proteção. Então, quanto mais ele busca a formalidade, mais segurança ele encontra. Se ele está com as pessoas que existem e desenvolvem as atividades dela dentro desse ambiente de regularidade, né, enquadradas na nossa legislação, ela amplia a segurança dela, tá? Especificamente essas normas. Então, eu acho que não tem como qualquer um que tenha esse interesse, né, essa ideia de, obviamente, fazer um intercâmbio, se conectar numa viagem de intercâmbio, serviços educacionais no exterior, pensar nesse cenário. Às vezes ele vai fazer um application aí, de repente com alguém que está em tese ajudando por aqui ou por canal digital que seja, mas é alguém 100% informal e quando ele vai ver, ele está se conectando direto lá fora documentalmente. Se ele tem qualquer problema, a legislação dificilmente vai resolver a vida dele aqui. Por quê? Porque ele não vai ter com quem brigar aqui dentro. Os contratos, por vezes, a gente precisa entender, e aí é mais um facilitador nas escolhas desse cliente. Porque se o contrato dele está amparado na base por legislação nacional, é mais fôlego, mais segurança que ele tem. Quando ele se depara com contratos que estarão exclusivamente, não que eles não existam, porque mesmo as agências nossas aqui, associadas, por exemplo, da Belta, a gente sabe que vai ter o contrato das instituições de ensino e que você vai lá para baixo, no finalzinho do contrato, que a gente vai estar diante de um contrato internacional, por vezes. E aí você verifica lá qual é a base de aplicação da legislação referente àquele caso. E aí você vai encontrar a legislação britânica, a legislação espanhola, a legislação americana, mas quando ele faz isso no lugar certo, ele vai ter o contrato dele com os serviços de assessoria e intermediação, que com certeza apresentarão a legislação aplicada brasileira. Então, para ele, é uma vantagem e segurança muito grande do que ele fazer isso direto lá fora. Ele, às vezes, pode imaginar que está fazendo algum tipo de economia, etc., mas a exposição dele e riscos, no caso de qualquer situação, é extremamente maior, né? Muito maior. É bem bom que você pontuou isso, porque eu sempre falo também, a agência é corresponsável por tudo que ela vende aqui, mas agora você deu uma aula de que, de fato, né, legalmente, a agência vai responder por isso, né? Se a pessoa faz direto com a universidade e tiver qualquer problema, vai ser muito mais difícil. Ou por uma mentoria que não tem, né, uma empresa de fato aqui, também vai ser muito mais difícil ela recorrer. Eu acho que outro ponto, além da parte, eu acho que legal que a gente trouxe aqui, né, de legislação, normas, cláusulas e tudo mais, eu acho que é a parte de entendimento. Você falou em algum momento que a agência sabe mais, né, tem mais domínio do assunto. E eu acho que até em relação à universidade ou até à escola, porque esse agente, ele conhece o perfil do estudante brasileiro. Então, às vezes, se você fechar direto com uma escola, ele não vai saber o que um estudante brasileiro ou um estudante latino-americano, ele espera dessa experiência, ou quais são as coisas que ele precisa, ou que ele, né, a expectativa. E a agência, ela ajuda a preparar isso. Então, eu já vi diversos casos que a agência se importou com a questão de alimentação, com a questão de acomodação, né, limpeza. O brasileiro gosta muito de limpeza, uma coisa que não tem lá fora. Então, o agente, ele pensa em todos esses detalhes para que a experiência do brasileiro, do estudante brasileiro, seja completa e seja alinhada às expectativas que ele tem dessa experiência toda. Então, às vezes, essas instituições não vão ter esse cuidado e essa atenção às demandas do estudante brasileiro. Você sabe, Desirê, o seguinte, o prestador de serviços turístico, dentre eles uma agência de intercâmbio, todos têm duas obrigações inerentes para eles existirem, né?
eles precisam prestar informação e assistência. E isso tem tudo a ver com atendimento, né? Você, e é interessante porque vocês têm a oportunidade, obviamente, de selecionar com quem tratar, com quem trabalhar, enfim, conforme a informação e a assistência vai sendo prestada e compartilhada, né? E todas essas informações, essa análise de perfil que você bem disse, acaba compreendendo a expertise e até o nível dos profissionais que, obviamente, vão atender esses clientes intercambistas, né? Mas, conectando isso no cenário legal de obrigações, faz parte. Como a gente disse, né? Ele é mais capaz, porque ele faz isso todo dia. Então, ele tem que fazer bem feito. Só que, além dele saber, além dele fazer bem feito, a gente tem que entender que isso é obrigação legal dele, né? Ele tem que prestar a melhor informação, ele tem que prestar a melhor assistência. E, na prática, é isso, inclusive, que vai ganhar, né, os intercambistas, os clientes, quando ele faz isso com maestria. E realmente, por vezes, é interessante porque quanto mais essas pessoas estão capacitadas e prestam melhor esse serviço de assistência e informação, delineando esses perfis pelas escolhas e etc., menos problema a gente tem, menos problema a gente se depara. Por quê? Porque foi feito bem feito, né? Com, obviamente, qualidade. Então, a gente aumenta, né, todo o espectro aí dessa prestação de serviços de um lado, com qualidade, o fato é que do outro está gerando segurança. E segurança jurídica também, que é importante. Porque aí a gente não se depara aí com problemas que envolvem PROCONs, com problemas que envolvem processos judiciais, que aí, infelizmente, a história é outra, né? O desgaste é outro. Tudo que se pretendia, enfim, desejava a respeito de uma viagem de intercâmbio e etc., a gente só vê aí desgaste, né, emocional, financeiro, enfim, para tentar resolver histórias, infelizmente, só em processos. E óbvio que é isso que tem que ser evitado. Ninguém quer isso, né? E qual momento o senhor acha que o intercambista tem ou deve procurar um advogado? Só quando já deu algo errado ou às vezes antes de fechar esse contrato para dar esse auxílio, para ver? Porque às vezes são cursos tão caros, né? São investimentos tão altos que às vezes a família vende uma casa, vende um carro para investir nisso ou juntou a vida inteira. Enfim, são muitas realidades diferentes, né? Para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Mas qual o momento que você acha que, não, agora de fato precisa ir atrás de uma orientação jurídica? A dica sendo, obviamente, para os intercambistas, para os pretendentes, né? Quanto está a tranquilidade e segurança dele, né, nos passos ali? Porque quando ele tem que procurar alguém, pode depender ou não. Eu já acompanhei agências e famílias, os dois lados, exatamente para essa transparência de contrato, né? Obviamente, a gente acompanha, atende algumas agências Belta, inclusive. O que acontece? Eu me lembro de famílias exatamente preocupadas, obviamente, muito menos do que a questão investida do patrimônio, mas com um filho, a filha, de repente, que está sendo, né, disponibilizada ali, no bom sentido, para aquela viagem, menores às vezes. E os pais com extrema preocupação de tudo aquilo que porventura está escrito ou não. Então, eu já tive reuniões em que eu estava pela agência e a família estava com advogados do outro lado antes do fechamento. Exatamente para o alinhamento de cláusulas, exatamente para o entendimento das questões que estavam lá escritas. Então, o que é legal eles saberem é que a oportunidade dessa escolha, dessa opção de ter um auxílio jurídico pode acontecer desde o passo 1, né? Que pode dar uma referência para eles sobre segurança, porque veja só, às vezes ele pode fazer uma pesquisa sobre uma empresa, vamos imaginar que são algumas famílias que combinam, né, para os filhos de repente irem juntos. E a gente está falando de X pessoas. Então vai ter um investimento alto ali, inclusive consolidado. Então eles podem se reunir e conforme as opções das empresas, eles já podem nesse momento ter uma ajuda jurídica para que haja ali uma análise das pessoas jurídicas pretendidas. Qual é a segurança dessas empresas?
Será que elas estão devendo? Muito. Para quem? Então, né? Qual é o cenário de regularidade dessas empresas? Num segundo momento, estão tratando e negociando. E aí chegou a via dos documentos. Né? Chegaram as vias dos documentos, ou seja, chegam documentos de fora, chega documento da agência. É tudo conjunto documental que pode ser avaliado também, né, por essas famílias, por esses pretendentes, por vezes, muitas vezes, né, menores de idade, inclusive. Então, ali os seus responsáveis ter este colo, né, de análise técnica jurídica faz todo sentido. E lá na frente, quando o problema efetivamente aconteceu, infelizmente, aí a gente precisa avaliar algumas questões. Nós estamos falando de um intercâmbio que está em desenvolvimento, e aí as pessoas estão lá fora ainda durante, porque a gente sabe, infelizmente, de várias situações que é importante, não são só maravilhas, né? Infelizmente, incontáveis situações, às vezes a gente se depara com elas. São poucas, ainda bem, mas se deparam. E aí, às vezes, um suporte também jurídico para os responsáveis, porventura, que estão aqui, faz todo sentido. O que eu faço? Com quem eu falo? O que eu escrevo? Que tipo de prova eu construo? Né? Porque às vezes as pessoas, por vezes, precisam de suporte lá fora também. Então, acho que, né, o leque de situações são vários. É importante eles entenderem que, em todos, eles podem ter um apoio jurídico conforme a situação. Né? Perfeito. Nosso tempo já está acabando, passou muito rápido. Sim. Essa aula de direito aqui. Vou me inscrever na faculdade amanhã. Mentira. Eu queria saber do senhor o que você acha a importância do selo Belta e da associação como um todo no mercado, assim. Pessoas jurídicas como a Belta, primeiro de tudo, né? O mercado tem que entender, os pretendentes, os intercambistas têm que entender, elas existem para o fomento dessa atividade. E para ambos os lados. O que eles buscam muito, se a gente pensar em princípio, em objetivo, é realmente qualidade, é realmente tranquilidade. E para isso, essas pessoas que existem neste meio do caminho, é muito importante. Por quê? Porque eles pensam e fazem de tudo sempre para realmente fazer essa seleção, fazer essa filtragem, né? Buscar requisitos. Quantas e quantas vezes, e eu como, né, representando o departamento jurídico da Belta, quantas vezes todo o staff, a diretoria, a executiva, enfim, nos apresenta contextos assim, essa empresa pretende ingressar na Belta. Não é um estalar de dedos, não é um interesse financeiro, de mensalidade, isso não existe. Existe uma preocupação de se ter pessoas jurídicas de qualidade, pessoas jurídicas que atendam à legislação, aos padrões mínimos, né, de qualidade do segmento. A Belta ela tem código de ética. Acho que isso, nos dias atuais, no mundo atual, é muito importante. Né? Um mundo novo que pede muito compliance, um mundo novo que vem aí forte com ESG, né? Num sentido de questões ambientais, questões sociais, questões de governança. Então, a Belta ela se preocupa muito com isso para trazer alguém para ela. Essa questão entre aspas, certificação, né, o selo que ela possui, a gente vê muito mais como algo a gerar esta qualidade para aqueles que pretendem, obviamente, intercâmbio, porque, por lei, ela não é, como você muito bem disse também, uma atividade, uma pessoa jurídica de autorregulamentação. Ela não pode regulamentar. Quem regulamenta o mercado de viagens e turismo no Brasil é o Ministério do Turismo, né? Mas o papel dela deste meio do caminho é exatamente dizer, olha, quem está aqui com a gente é porque a gente filtra, é porque a gente acompanha, é porque a gente, obviamente, incrementa este negócio, essa atividade da melhor maneira, né? Então, eu acho que é um ponto de partida assim, sensacional como referência para aquele pretendente de intercâmbio, né? Mais do que ele ficar aí no breu, numa nuvem, sem saber, obviamente, que passo dar. O leque é muito grande, como a gente diz, né? O mundo hoje, por exemplo, virtual, sem tamanho. Então, acho que para gerar um mínimo de realmente referência, segurança, nada melhor, obviamente, que optar por um grande estudo, passear ali pelo ambiente, pelo portal da Belta, porque com vocês, obviamente, esses conteúdos todos gerados por vocês, acho que é indiscutível que vai ser aí um ponto de qualidade muito grande para essas pessoas.
Perfeito, doutor Marcelo, muito obrigada por toda essa aula, todo esse aprendizado. Se você quiser deixar algum recado final ou reforçar suas redes sociais, né? Se alguém tiver também interesse em entrar em contato com o seu escritório, né? Então, fica um espaço para você. Bem, estamos juntos com a Belta, né? A gente responde lá pelo departamento jurídico deles, como eu comentei. Nos acompanhe lá também, @Turisprudência, turismo com jurisprudência, né? Acabou aí gerando o Turisprudência. A gente sempre tem lá pílulas realmente para demonstrar a importância dos prestadores de serviços turísticos e intermediários, o quanto vale a pena, né, para que consumidores, clientes, pretendentes, viajantes, intercambistas, obviamente façam essa escolha para gerar 2 palavrinhas que a gente já comentou aqui, né? Segurança, qualidade, tranquilidade, enfim, acho que é indiscutível. Obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição, um prazer muito grande, obrigado. Obrigada. E para você que quer conhecer essa lista de agências que possuem esse selo Belta, que passaram por todo esse processo de filiação que a gente explicou, é só acessar o nosso site, o www.belta.org.br. Lá tem uma ferramenta de busca que você consegue colocar o destino, o programa ou o idioma que você quer estudar, e aí você consegue ver quais agências trabalham com esses tipos, né, com esses filtros que você aplicou. E eu te espero no próximo episódio.